Micaela. Meu nome é Isadora. Meu nome é Emanuela. E meu nome é Gabriel Verônica, sou psicólogo do projeto e do programa Ouvir e Acolher da SEDUC do Estado de Goiás. A gente está aqui para dar uma conversada, fazer tipo um podcast aqui, Fazer para umas saber algumas perguntas pra coisas. Isso. Então, minha primeira pergunta é: como que você se sente sabendo que tem que lidar com adolescentes que têm a vida que não sabe o que fazer? Porque tá no início de começar a vida adulta, início de sair da fase de criança ali para ir para a fase adulta, tem tudo misturado. Como Aí que você começa a lida juntar com muita isso? coisa na cabeça, Isso. de hormônio. Isso. Com questões de hormônio e tudo mais. Então, assim, primeiramente a gente tem que entender que a gente passa por processos naturais de desenvolvimento. Então, dentro da psicologia, a gente tem uma área de estudo que chama Psicologia do Desenvolvimento Humano. Então, dentro dessa fase do desenvolvimento, é normal que nesse processo o adolescente sinta essa questão de dúvidas, realmente não sabe o que vai fazer no futuro, realmente não se conhece. Então, esse processo é um processo natural. Então, essa fase que traz bastante ansiedade, bastante angústia, ela é uma fase natural. Então, quando eu passo nas escolas, eu justamente tento conversar isso com os alunos, que não é o fim do mundo, que é um processo natural, que é um processo de escolha, e até para as pessoas, e até as pessoas assim que já têm experiência, justamente ter uma escolha é muito difícil. Então, eu acho às vezes até um pouco cruel pensar numa fase de um processo de uma escolha que muitas das vezes é determinada assim de uma forma definitiva, e numa fase assim, realmente que vocês estão pensando, vocês estão se desenvolvendo, vocês estão se conhecendo. Então a gente tenta trazer propostas para que vocês reflitam sobre as profissões e vocês entendam um pouco de cada profissão para ver sobre se vocês se encaixariam em determinada função, se vocês se encaixariam em determinadas áreas, justamente para poder ver. Porque existem pessoas que, por exemplo, não se sentiriam à vontade de trabalhar dentro de uma sala fechada. Não se sentiriam à vontade de passar uma rotina, trabalhar com burocracia. Outras pessoas querem algo mais livre, querem ir para o campo, querem trabalhar ao ar livre, querem fazer viagens, querem, sabe, trabalhar em novos ares. Então isso varia muito assim do perfil da pessoa. Daí é de cada um. Isso. Então assim, o que é legal é justamente a gente se dar essa oportunidade de conhecer novos horizontes. Então, eu sei que cada um de vocês tem algo que vocês gostariam de fazer, algumas áreas de interesse, mas é legal que vocês entendam que toda profissão tem o seu pró e o seu contra. Então, o que é legal na sua escolha? Você pode até pegar um papel, uma experiência, um exercício que vocês podem estar fazendo. Separa. O que tem de pró legal que eu gosto dessa área? E o que eu acho que não vai ser legal? O que essa área às vezes não vai me complementar? Então, assim, essa área da orientação vocacional, da escolha da profissão, essa área da psicologia que a gente cuida, geralmente desse processo de escolha, é uma área, assim, bastante requisitada justamente na parte mais da clínica. Na escola eu tento auxiliar vocês, só que é bem legal. Quando vocês quiserem, vocês tiverem dúvida, vocês podem estar procurando um psicólogo para justamente auxiliar nesse processo de escolha. Porque eu imagino que para vocês é algo assim muito nublado. Vocês estão em que série? No nono. Então vocês vão ter o primeiro, o segundo, o terceiro. Então esse período é bem legal que vocês já pensem no que vão fazer, já pensem no futuro, já pensem na programação para fazer uma prova do Enem, para ver o método de ingresso no ensino superior. Então, assim, nesse processo da reta final do ensino médio que vocês vão estar entrando, ele é uma oportunidade muito válida para que vocês reflitam mesmo sobre esse processo e criem também um compromisso, porque não basta somente sonhar, também tem que ter um caminho, tem que ter uma trilha, tem que ter um projeto. É legal que tem esse projeto, para não ficar naquela questão assim, só vou na escola para passar mesmo, e depois no final do terceiro ano vem aquela correria, vem aquela ansiedade, aquela angústia. Então tudo que a gente pode fazer programando, pensando, com calma, com consciência, essas tomadas de decisões são mais, como posso dizer, mais leves. Então vocês estão antecipando, esse processo é super positivo.
Como que foi para você decidir que você queria seguir nesse rumo da psicologia, principalmente tratando de criança na escola, adolescente, essa passagem? Então, no meu processo de ensino médio, eu também tive bastante dúvidas. Eu realmente participei, na minha época, de aulas e os professores sempre trazem, né, dentro do currículo escolar essa questão da escolha, da preparação para essa questão. Então, assim, eu lembro que já pensei em várias e várias profissões, só que eu não me enquadrava em nenhuma profissão específica. Então, a partir do momento que eu descobri a psicologia, eu comecei a ver que a psicologia ela não é formada somente de uma área específica. A psicologia tem um conjunto. Então, a psicologia abrange várias áreas de filosofia, que eu gostava muito, sociologia, que eu gostava demais, áreas humanas e biológicas. Então, tem essa união. Até assim, pasmem que até áreas exatas na psicologia existe. Então, por exemplo, existe a área da psicologia que justamente trabalha com estatística, com obtenção de dados, justamente para fazer um mapeamento, algo relacionado à saúde mental, por exemplo, do município, estado. Então, assim, a psicologia é uma área do saber que é bastante ampla. Então, existe a área da psicologia clínica, que é a psicologia que eu acho que todo mundo tem em mente, que é a psicologia que você tem algum problema, sente alguma dificuldade, tem alguma queixa, procura o psicólogo, faz a terapia, tem aquela salinha, a gente tem aquela visão, né, do psicólogo, do divã. Eu já ligo a isso, psicologia eu já ligo. A psicologia geralmente liga essa área, mas também tem a área escolar, que é a área que eu estou atuando no momento, educacional escolar, que é justamente esse papel mesmo do psicólogo como um especialista de saúde mental, para poder mesmo identificar, diagnosticar todos os problemas, ou então possíveis problemas ou causas que causam alguma desordem ou afetam a saúde mental geral da instituição escolar, tanto dos professores quanto dos alunos, porque a gente vê hoje em dia que a escola, a gente tem o objetivo de trabalhar uma escola de uma forma saudável, que traga desenvolvimento, que traga saúde, que traga bem-estar para todos que partilham desse ambiente. Só que a escola a gente também tem pontos negativos, então existem situações relacionadas a bullying, a violência, a excesso de trabalho, a excesso de cobrança da parte do aluno. Ainda, além disso, dentro do ambiente escolar ainda existe um ambiente fora da escola, que é um ambiente familiar que o aluno também é inserido, porque a escola, querendo ou não, é a segunda casa do aluno, porque a primeira casa é mesmo o seio familiar, é onde que a criança ou adolescente se constitui como indivíduo, é o primeiro grupo, o vínculo social que o adolescente tem. Então, existe nessa mistura toda uma dinâmica e o psicólogo escolar está justamente para poder entender e decifrar, sabe? É um processo assim, um pouco assim, meio que um detetive mesmo, investigação. Então, a gente está aqui para observar, ver aquilo que pode estar causando, está afetando. Outro ponto também interessante dentro da escola é justamente poder trabalhar com campanhas, porque existem campanhas que realmente nós trabalhamos dentro da escola no sentido para gerar e trazer também a manutenção da saúde mental dentro do ambiente escolar. Então, a gente trabalhou, por exemplo, em algumas escolas a campanha do Maio Laranja, que é justamente o combate à violência e exploração sexual infantil. Então, a gente abrange a questão dos abusos, a gente abrange também essa questão da problemática para trazer justamente uma consciência. Eu sei que os professores também trabalham de uma forma excelente sobre essas temáticas, só que a gente, como tem uma formação da área da psicologia, a gente tem uma outra forma, outras ferramentas para poder acessar os alunos. Então, assim, eu acho que a psicologia ajuda demais e complementa muito dentro do ambiente escolar. Uma experiência que você falou de quando fala de psicologia, você vai para um lugarzinho, no caso, eu, quando eu ia na psicóloga, nossa, era horrível você sentar lá, a pessoa ficar na sua frente, você falar uma coisa, ela ia falar outras coisas em si, você não falava nada, ela falava mais que você. Num lugarzinho fechadinho, assim, só com o ar-condicionadozinho, é horrível, eu me senti muito ruim e parei de ir, porque é muito angustiante pra mim, no caso, né, minha experiência com a escola. E aí eu parei de ir, eu não gostava mais de ir, e eu precisava muito na época que eu ia. E eu parei por causa disso, porque eu não me sentia agradável ali. Eu me sentia isso, eu me sentia mais fechada ali. E aí ela não deixava, a pessoa não deixava eu falar. Ela falava e ficava naquilo dela falar, eu falava um mínimo problema meu, que tipo assim, que eu sentia dúvida, ela ia
falava 300 coisas lá que me deixava totalmente mais confusa do que eu já tava. E é muito, muito doido esse negócio de psicólogo, tipo assim, particular, e vocês têm mais coisa. Tipo assim, com você aqui, você conversa mais livre, mais de boa, assim, no ar livre ali, fica mais tranquilo. Mais calmo. Isso, agora com pessoas mais, tipo, do particular, no hospital, assim, foi mais traumático pra mim, assim, que eu não me sinto confortável em mim. Então, a psicologia ela é norteada por um código de ética. Existe um código de ética profissional que é geral para todas as áreas. Existem éticas específicas também dentro de algumas determinadas funções. Então, dentro desse conceito, a psicologia não é algo livre, tanto da parte do profissional quanto do paciente, do cliente, do beneficiário. Então, existem também, dentro desse norteio ético, existem também as questões de práticas mesmo. Então, existem práticas que o psicólogo tem que procurar amparo técnico, amparo teórico, amparo também do conhecimento geral, de buscar novas perspectivas dentro da profissão. Então, é legal que o psicólogo sempre esteja se atualizando. Então, quando você falou que você sentiu dificuldade dentro da sua experiência com a psicologia, você poderia também analisar outros horizontes, outros profissionais, porque existem diversas abordagens dentro da área clínica. Então, dentro da área clínica, existe a psicanálise, existe uma área transpessoal, existe uma área comportamental. Então, às vezes, dentro dessa abordagem da sua terapeuta, da sua psicoterapeuta, talvez não tenha casado com a forma que você gostaria que fosse. Então, tem essa alternativa. Existem vários profissionais, várias abordagens, mas todas essas abordagens, todos os profissionais são regidos por um código de ética. Então, esse código ele tem que sempre prevalecer. Como que vocês se sentem depois de escutar os adolescentes? Principalmente os adolescentes, né? Sim, então eu estou tendo essa experiência de estar convivendo nesse ambiente escolar aqui no Boa Nova. Então já aconteceu de alguns casos, alguns alunos trazerem alguns problemas, assim, que realmente são problemas que podem realmente sensibilizar a pessoa. Só que dentro dessa questão profissional, a gente tem que entender que nós estamos nesse papel de psicólogo escolar justamente para trazer o apoio. Então nós temos que pensar, a gente tem também uma orientação, existe uma supervisora por trás da gente. Então nada que a gente toma uma decisão dentro da escola é tomada somente por mim. Então existem pessoas que realmente nos auxiliam por trás. Então existem também assistentes sociais que, caso algum aluno ou alguma pessoa necessite de algo relacionado à assistência mesmo, nessa área, sabe, de benefícios, de questões relacionadas a questões da leis mesmo, direitos, e a gente tem essa equipe também que a gente trabalha junto na escola. Mas só sobre essa questão da problemática mesmo, é muito interessante que o psicólogo sempre esteja atento à sua própria saúde mental. Então, nós trabalhamos com pessoas fragilizadas, com problemas às vezes bastante graves, questões relacionadas a abusos, a violências, a cerceamento de direitos, a problemas familiares, a adicção, ao alcoolismo familiar. Então, assim, são problemas bem sensíveis. Então, assim, é legal que a gente procure também manter a nossa própria saúde, a nossa própria sanidade. Então, como que isso acontece? O psicólogo tem que ter contato com terapia. O psicólogo faz terapia. Então, é até engraçado, porque o psicólogo precisa do psicólogo. Mas é isso, a psicologia, eu tento trazer assim para o ambiente escolar justamente uma visão positiva da psicologia. Porque a psicologia não é algo para maluco, não é algo para louco, não é algo para pessoas doentes, não é algo... A gente auxilia, sim. Não é besteira. Sim, Acho que todo mundo deveria fazer, né? Tipo, fazer terapia sim. de vez em quando. Então eu vejo que algumas pessoas ainda têm aquele estigma muito assim, sabe? Muito do senso comum mesmo, que o psicólogo realmente só cuida de louco, só de maluco, Uma mente mais quem tem fechada, problema. Uma mente fechada já. Sim, sim. Então, eu tento sempre trazer esse ponto de vista, esse lado. Sim, a psicologia também auxilia no processo patológico.
em clínicas psiquiátricas, em pessoas realmente que têm alguma fragilidade, têm algum transtorno mental. Só que a psicologia também ela trabalha justamente para evitar que as pessoas tenham problemas maiores com a saúde mental. Porque a saúde mental é aquela questão que a gente pensa assim, a saúde, às vezes a gente só dá valor quando a gente está adoecido. Então, por enquanto que a gente está bem, a gente não pensa sobre isso. Mas a saúde mental é algo muito importante, muito importante. Então, eu acredito que vocês tenham noção de quanto o processo de ansiedade, uma tristeza, ou relacionado a alguma perda, ou alguma frustração nos afeta. Então, é legal que a gente tenha esse conhecimento e também porque a psicologia ajuda bastante também nessa questão do autoconhecimento. Então, quanto melhor e mais você se autoconhecer, melhor você vai lidar com as situações, tomar decisões de uma forma mais consciente. Então, assim, a gente trabalha nesse contexto geral mesmo. Tem pessoas que trabalham justamente na intervenção de problemas, pessoas já adoecidas, e outras pessoas da área da psicologia podem trabalhar justamente a área da prevenção, que é a área da psicoeducação, a área mesmo que a gente faz aqui na escolar, uma roda de conversa, para conversar com os alunos, falar sobre alguns problemas, é justamente identificar esses focos que realmente afetam a saúde mental, afetando a saúde mental, afeta também no processo de ensino-aprendizagem, que é basicamente o objetivo principal da instituição escolar, que é o processo de ensino-aprendizagem, e também a gente entende que a saúde mental interfere também no processo de desenvolvimento psicossocial. Então, abrange a área física, abrange a área cognitiva, abrange a área motora. Então, vocês podem até notar que tudo que vocês fazem na escola tem um propósito. Quando vocês eram mais novos, vocês tinham aquelas atividades, desenhar, de colocar o papelzinho no pontinho. Aquilo ali é uma área da pedagogia justamente para trabalhar esse desenvolvimento de vocês. Então, hoje, assim, quando eu me formei trabalhando, estudando mais na área escolar, eu consigo identificar no meu passado as atividades que eu fazia. Então, às vezes parece que não tem sentido, mas tudo tem um sentido dentro da escola. É um trabalho assim, conjunto, justamente focando para trazer esse desenvolvimento, essa aprendizagem para criança e adolescente. E nessa parte das áreas da psicologia, você já trabalhou em alguma outra sem ser escolar? Eu acredito assim, que a grande maioria dos psicólogos saem da faculdade pensando na área clínica. Só que a área clínica ela tem algumas dificuldades, tem alguns desafios, e é uma área justamente assim que para o psicólogo trabalhar como autônomo, ele tem que ter uma base. Então, no início, ele vai ter um paciente, 2 pacientes. Então, por um bom tempo, ele vai ter que trabalhar justamente somente para custear essa função, esse trabalho. Então, no início, é um pouco assim, inviável. Então, eu passei por alguns momentos na saída da faculdade, que eu parei um tempo para buscar mais formação. Então, eu sou pós-graduado em psicologia clínica, mais especificamente na área da terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma área que eu já gostava na época da faculdade e tem essa dificuldade na clínica. Eu tenho vontade de voltar para a clínica, mas no momento eu estou gostando demais da área escolar, estou gostando demais de trabalhar com os alunos, de conhecer o ambiente escolar, de trabalhar essas demandas. Então, eu acho que eu estou me encontrando nessa área. Então, eu tenho muito carinho para trabalhar com vocês, eu tenho assim, aquela vontade mesmo de trazer algo, sabe? Para trazer algo que acrescente mesmo dentro da escola. Porque eu entendo que os professores já trabalham, já acrescentam, já tem aquele carinho, mas eu quero trazer algo relacionado à minha função mesmo. Então, sobre essa importância, esse carinho do trabalho, essa cobrança também que eu sinto de trazer algo, sabe, de estudar, de buscar trazer mesmo, assim, que acrescente mesmo na escola, tá sendo bem legal. Eu sei que tem a cobrança, eu sei que tem o cansaço, mas quando você trabalha com algo que você gosta, algo que faz sentido para você, algo que você se encontra, isso faz toda a diferença. Então é importante também, voltando ao assunto da orientação vocacional, é isso, é pensar no que faz sentido para você. Se vocês pensam na questão financeira ou se vocês pensam algo que vocês vão fazer de uma forma que vão trabalhar de uma forma gratificante, vai sentir que você gosta. Então tem até aquele ditado, né? Que se você faz aquilo que você gosta, você nunca vai estar trabalhando. Porque justamente, se você está
fazendo aquilo que você gosta, você não sente aquilo como um trabalho, você não sente aquilo como obrigação. Então, assim, é interessante também a gente pensar sobre isso. Mas, lógico, a gente vive numa sociedade que exige também uma contrapartida, que é um salário, um sustento, algo que consiga, né, sustentar nossos gastos, os nossos anseios, porque a gente também tem que ter direito de comprar aquilo que a gente quer, de ter aquilo que a gente necessita, de ter um veículo, ter uma casa, ter uma moradia. Então, eu acredito assim que tem que ser balanceado mesmo. Então, tem que ser aquilo que tem um retorno, mas também que seja algo que você goste. Então, nessa balança, nesse equilíbrio que está justamente a ansiedade da escolha. Porque ou você faz aquilo, que geralmente assim, é muito dicotômico, ou você faz aquilo que você gosta e não ganha bem, ou você faz aquilo que não gosta, mas pode ganhar melhor, ganhar mais. Então... E a maioria opta por ganhar mais. Isso. Então, às vezes até a pessoa ganha mais, mas a troco de quê? A troco da saúde mental, a troco do desgaste. Às vezes a pessoa vai trabalhar em algo que realmente não faz nenhum perfil. Então, a pessoa, com o tempo, às vezes no início ela consegue até levar, mas vai passando essa situação, vai passando o tempo, e isso vai trazendo, sabe, vários malefícios, problemas. Então, na área da psicologia, a gente estuda bastante sobre a área dos sintomas de somatização. Então, aquilo que faz mal para a nossa psique, para o nosso psicológico, para a nossa saúde mental, às vezes podem surgir como sintomas. Então, é algo assim que é bem interessante para quem tem curiosidade de conhecer a psicologia mesmo. É um mundo assim bastante interessante. Eu me interessei bastante na época que eu comecei a iniciar o meu curso. Então, assim, foi um curso que eu fiz, sabe, amando mesmo. Realmente. Eu ia perguntar isso, se você já estava pensando em ser psicólogo Então, eu nunca pensei assim de verdade em me tornar psicólogo. Depois a gente edita e fala assim, então, galera, Só achei o imprevisto. Então, eu não tinha a psicologia como objetivo principal. Eu, de início, tinha outras profissões, outras áreas que eu gostaria de fazer, só que eu não me encaixava. Então, foi justamente conhecendo a psicologia, entendendo, vendo as matérias que fazem parte do curso, que eu fui vendo que tinha muitas matérias que eu gostava na época da escola. Então, tinha filosofia, sociologia, a parte da biologia, que eu me interessava bastante. Eu gostava muito sobre os estudos assim, do corpo humano. Então, na época da escola, eu gostava bastante. Então, isso assim facilitou bastante nessa questão da escolha da psicologia. Mas antes de realmente iniciar o ensino superior no curso de psicologia, eu passei por um tempo de autoconhecimento. Eu tive que entender aquilo que eu gostava. Eu tentei pensar o máximo possível para, sabe, não tomar uma decisão, ter uma decisão precipitada, fazer algo pela emoção, que às vezes de início eu tenho aquela energia, mas será que aquela energia vai me sustentar durante o curso todo? Então, assim, dentro desse processo eu tive vários amigos dentro da psicologia que, ao decorrer do curso, foram desistindo. E não é nem questão financeira, é questão, assim, de se encontrar mesmo, sabe? De entender sobre essa questão da escolha própria. Às vezes, no início, a pessoa gosta, mas com o tempo. Não que seja errado a pessoa mudar. Eu acho que sempre há tempo de mudar. Então, se caso a pessoa não está se sentindo confortável naquilo, se tiver como mudar, tem alternativa. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não gosta. Mas quando você tem uma decisão mais consciente, essa decisão se torna mais sólida. Então, eu espero que vocês ingressem também no ensino superior e vão ter momentos realmente que vocês vão pensar, será que eu estou fazendo isso para a minha vida toda? Será que é isso mesmo? Então vai ter esses momentos de dúvida, vai ter esses momentos de autoquestionamento. Vai acontecer, por exemplo, de você receber uma nota e não achar legal, vai ter professores que vocês não vão sentir bem. Então, existem esses desafios também dentro do ensino superior. Só que quando você tem um propósito, quando você se encontra naquilo, você faz aquilo que você gosta, você encontra energia para superar esses desafios.
e superar esses obstáculos. Então, o meu curso foi muito legal, foi muito massa. Foi muito massa. Hoje, assim, eu fico lembrando, foi uma época muito, assim, muito massa na minha vida. Eu fui bastante, assim, feliz nisso. Assim, a gente tem uma visão que, tipo assim, você psicólogo lida mais com adolescente. Mas tem muita psicóloga, assim, que lida muito com adulto também. Na fase adulta também a gente acha que é mil maravilhas, que é, tipo assim, nossa, é o auge daquele ali, nossa, é a maravilha, mas capaz que não. Capaz que não é. E como é que você, tipo assim, você lida com isso? Tipo assim, como é que você já tratou algum adulto, assim? Algumas pessoas adultas? Então, quando a gente pensa na psicologia, a gente tem que entender o indivíduo como um ser em formação e em desenvolvimento. Esse desenvolvimento inicia do momento que você é fecundado no útero da sua mãe até o momento do seu último suspiro. Então, esse período, o corpo da gente vai estar sempre em desenvolvimento. E o desenvolvimento não é somente pensando no aperfeiçoamento, sabe? Porque quando a criança vai crescendo, você vai acompanhando o crescimento, vocês imaginam que é um crescimento como se fosse uma curva ascendente, vai para cima. Então ela vai crescendo, vai criando corpo, vai ganhando estatura, vai ganhando inteligência. Só que chega um ponto também que esse desenvolvimento declina. Então esse desenvolvimento humano, a gente pensa justamente nessa questão, porque existe um momento na sua vida que começa a ter um declínio, tanto físico como cognitivo. Então é um processo biológico. Então você imagina, por exemplo, uma pessoa que sempre teve nesse desenvolvimento ascendente, vai ganhando habilidades, vai desenvolvendo, aí chega um certo momento na vida que a pessoa vai entendendo que vai entrando em declínio, tanto físico quanto mental. Então aquelas funções intelectuais, a pessoa vai começar a sentir uma dificuldade, vai sentir um problema relacionado à memória, vai tentar fazer algum estudo, algo de concentração, vai ver que a cabeça, o pensamento não vai estar daquela forma, vai ter dificuldade. Então é um processo natural. Então existem problemas característicos em cada parte do desenvolvimento humano. Então existem questões relacionadas a pessoas que têm mais idade. Então, assim, existem pessoas que realmente têm problemas, angústias relacionadas a justamente esse declínio mesmo da idade. Existem pessoas que chegam em determinadas fases da vida que vão refletir sobre a história. Então, não sei se vocês conhecem, existe assim, até aquela lenda da crise dos 40. Então, tem pessoas que realmente, quando chega nessa fase da meia-idade, quando ela pensa que a estimativa de vida, a estimativa de vida do brasileiro vai de 75, então ela pensa, nossa, eu estou na metade da minha caminhada, o que eu consegui? Então, esse processo, isso, o que eu fiz? Então, para algumas pessoas, esse processo pode ser um pouco assim doloroso. Então, algumas pessoas realmente sentem bastante esse peso de olhar o passado, de ter esse ponto de vista, para ver os ganhos, o que ele conseguiu, sabe? Faz esse balanço. Então, tem algumas pessoas que realmente, quando chegam nessa faixa etária, tem uma dificuldade. E, assim, é interessante também a gente trabalhar dentro dessa perspectiva. Mas, claro, existem demandas que são gerais em todas as idades. Igual, por exemplo, é o processo de luto. O luto, ele é um processo que pode atingir qualquer faixa etária. Então, você pode ser uma criança, você pode ser um adolescente, pode ser um jovem adulto, um idoso, que o luto vai ter sua particularidade, a dor do luto. Só que, para cada idade, existe uma forma que a pessoa vai interpretar de uma forma singular. Então, às vezes, uma criança leva de uma forma específica, um adolescente vai levar de outra forma. Então, isso depende muito, porque assim, a psicologia a gente não pode generalizar tudo. Então, cada pessoa tem uma forma específica de lidar, de assimilar a situação, de entender, de superar. Então, é uma particularidade. Mas, tipo assim, nesse negócio de superar, vocês, tipo, que dão conselhos para as pessoas não se... Porque tem muito jeito de superar uma coisa. Tem muitas pessoas que tentam superar através do álcool, tem muitas pessoas que tentam superar através de cigarro, assim, coisas também... tem pessoas que isso, de remédio, de querer se mutilar também, que acham que isso é uma coisa que vai
ter uma superação ali, se fizer aquilo, aí vocês aconselham, tipo assim, o quê? Entre aspas, qual forma de superação? Então, a psicologia é uma área do saber, uma área científica, que existem várias abordagens, vários métodos. Então, a psicologia eu vejo como uma ciência muito assim, democrática. Então, para cada terapeuta, tem uma forma específica de fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de intervenção. Alguns terapeutas acreditam que é um processo de ressignificação. Então, a pessoa ela vai ter que sentir aquela dor, vai ter que lidar com aquela dor, ela vai ter que assimilar, ela vai pensar, vai refletir e se permitir sentir essa dor. Eu acho que é um processo natural, saudável. Então, por exemplo, nesse processo de luto, é legal, por exemplo, que a pessoa sinta mesmo a dor, sabe? Coloque para fora, que a pessoa chore, que a pessoa expresse, que a pessoa tenha todas as fases relacionadas ao luto mesmo, porque justamente é um processo assim natural, porque cada indivíduo tem sua particularidade, mas existem certas situações que são um pouco assim comuns dentro desse conceito. Então, assim, no ponto de vista profissional, das minhas bases teóricas, eu acredito que o indivíduo ele tem que se permitir sentir dor também. Então, às vezes, a gente vê sociedade que tenta afastar qualquer tipo de dor, mas não, o crescimento também faz parte do processo de sentir dor. Então, é aquela questão, a gente vai desenvolvendo, a gente vai passando por situações, tem experiências boas, experiências ruins, e é nesse processo, nesse equilíbrio, nessa situação toda, nesse turbilhão, que a gente vai se conhecendo, vai se ressignificando, vai se construindo. E assim, eu lembro de um professor que tinha uma frase que ele falava bastante assim, quando tinha momentos difíceis, principalmente na área do hospitalar, áreas assim, relacionadas à dependência química, que nessa vida ninguém passa ileso, ninguém vai passar por essa vida sem dor. Então, é algo assim até que a gente fica pensando, porque o nosso estímulo mesmo, o nosso biológico, é programado para a gente se afastar da dor. Então, quando alguma pessoa tem contato com essa dor, isso meio que gera um conflito, porque existem pessoas que realmente não querem viver essa dor, já outras pessoas vivem essa dor de uma forma. Então, assim, sobre... As pessoas tem que viver aquilo, porque senão não consegue superar. Sim, tem que viver, tem que superar. Então, esse processo da dor, ele é muito particular, muito particular. Então, existem certas questões, assim, relacionadas a algumas queixas, algumas questões, assim, que aparecem na psicologia, que realmente a gente tem que entender de uma forma muito, assim, individual mesmo. É do indivíduo, é da pessoa. Então, cada pessoa tem seu processo. Não é legal, por exemplo, aquele sentido, por exemplo, quando a pessoa está triste, alguém chega e fala assim, olha, fica feliz, sabe? Como fosse assim, algo que... Não sinta isso, não sinta dor. Então, a dor, ele tem um papel importante nesse processo de cura também. A dor, quando ela é interpretada, quando a pessoa tem uma visão específica, sabe, ela é fundamental, ela faz parte desse processo de desenvolvimento, de maturação. Então, e outra questão também, através de situações que a gente vai criando, o que a gente chama de repertório social. Então, a primeira vez que você passa esse tipo de experiência, às vezes é o fim do mundo. Mas a partir do momento que você passa outras vezes, você vai entendendo, você começa a ressignificar, interpretar esse tipo de situações, isso vai acabando a ser mais, sabe, tolerável. Não vou falar que a pessoa deixa de sentir dor, mas acaba sendo um processo mais leve, mais assim, mais tolerável. Então, é legal também que a gente pense que dentro da psicologia, a gente se preocupa muito com essa questão também, sobre a intensidade dessa dor e a frequência. Então, são esses dois índices que a gente olha, né, sobre a intensidade, sobre a frequência, que a gente vai dizer se é algo patológico ou não. Então, mas assim, no geral, é interessante a gente realmente
pensar que a dor é algo natural. A dor faz parte do processo, faz parte do crescimento. Eu lembro também de uma frase de um professor que falava que até quando a gente é adolescente, crescer dói. Então, o processo de crescer, às vezes você sente até no físico, as pernas, os joelhos, os ossos crescendo, o desenvolvimento físico também dói. Então, tem esse lado também da outra perspectiva, porque realmente o corpo e a sociedade é programada para evitar todo tipo de dor. Então, a gente às vezes, fazendo alguns estudos e analisando algumas questões mesmo sobre a adolescência, a gente vê isso, como o adolescente contemporâneo hoje em dia, muitas das vezes se sentem muito indefesos, assim, muito fragilizados com alguns processos. Então, é essa questão mesmo, é a questão do desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento psicossocial, grupos sociais mesmos, que são essenciais para o indivíduo, questão de pertencimento, autoestima, questões relacionadas à mídia mesmo, a redes sociais, a influencers. Então você pega essa situação toda, coloca no caldeirão, mistura, e essa sociedade que a gente atua, que a gente trabalha, que a gente tenta estudar, interpretar, entender e trazer, sabe, uma visão, algo assim, realmente para contribuir, que gere uma questão da saúde mental. Então, esse é o propósito principal, independente das áreas da psicologia, é justamente promover, manter e, sabe, lutar por essa saúde mental. Então, é algo assim que realmente está incrustado no código de ética da psicologia, sobre essa questão do respeito às pessoas, respeito aos grupos, ao individual, ao singular, então as diferenças, então independente de raça, cor, credo, religião, pensamentos, filosofias, sexualidade, a gente tem que trazer esse sentido, sabe, do respeito e da igualdade. Então a gente sempre tenta trabalhar isso dentro da escola, essa questão mesmo do respeito mútuo entre os alunos, entre as equipes, entre aluno e professor, aluno e aluno, aluno e equipe escolar mesmo. Então, é sobre essa função mesmo. Ano passado, eu passei por uma fase que, nossa senhora, eu fiquei ruim. E eu nem vinha pra escola, porque eu gostava de ficar mais trancada na minha casa. Aí teve um dia que eu vim pra escola e a Fabiana, a professora, ela me falou uma frase, uma história que uma rainha levava um papelzinho escondido num anel. E nesse papelzinho, sempre quando ela estivesse triste, ela abria. E nesse papel estava escrito: nessa vida tudo passa. Aí, como eu estava ruim, aí eu sempre mandava mensagem para ela e a única frase que ela falava era: nessa vida tudo passa. E quando eu estava nessa situação, eu pensava que não passava, mas passou. O importante é que passou. Mas eu falo para muitas pessoas que estão numa fase ruim, que fala assim: eu não vou aguentar, eu preciso desse mundo, tudo passa. Eu nunca esqueço essa frase, porque realmente passou. Isso é uma coisa que te marcou. Sim, eu pensava que não passava, mas passou. Eu caçava psicólogo, mas aqui no Japão não tinha. Vocês não estavam aqui no final do ano passado. Aí eu caçava psicólogo, eu tinha ninguém para desabafar, porque ninguém sabia o que eu tinha. Porque tudo me deixava chateada e tal. Aí eu caçava alguém para conversar, mas eu não tinha quem conversar. Aí ela chegou em mim e me falou que tudo nessa vida passa, ela foi me dando conselhos, até que passou. É bem interessante a sua fala, porque abrange bastante dentro do nosso programa e da psicologia educacional escolar. Então, dentro da escola, o psicólogo escolar, ele tem que entender que ele não é um clínico na escola. Por mais que ele tenha uma bagagem clínica, a escola exige outras ferramentas, outro olhar. Então, por exemplo, nós não trabalhamos uma psicologia clínica, uma psicologia patologizadora, uma psicologia que procura fazer diagnóstico, que procura fazer testes, que procura uma avaliação. Justamente que esse tipo de avaliação em ambiente escolar, no meu pensamento, ele é muito assim, problemático. Porque é muito difícil, por exemplo,
você colocar um aluno e exigir uma avaliação no sentido de avaliar a inteligência, avaliar construtos de memória, avaliar habilidades sociais, fazer uma avaliação desse indivíduo justamente pelo processo de desenvolvimento e também pelo processo de estresse, ambiente e falta de estrutura escolar. Então, a gente tem que separar. A área de avaliação é uma área clínica e a escolar é a escolar. Só que dentro da escolar, um ponto bastante interessante que até você falou, é sobre essa questão de conseguir falar, de conseguir comunicar, de conseguir expressar, falar aquilo que você sente. Porque, às vezes, a pessoa fica com aquilo entalado mesmo, fica com aquilo, sabe, incomodando, fica com aquilo na cabeça. E, às vezes, só da pessoa ter um espaço, uma abertura, um local que ela pode se expressar, isso já ajuda bastante. E dentro dessa questão da expressão, eu sei que vocês conversam com as amigas, vocês conversam com os colegas, vocês têm essa conversa informal. Só que é legal que exista dentro da escola uma escuta especializada. Então, hoje em dia, eu vejo dentro da escola alguns professores que têm essa habilidade. Alguns professores até têm alguns cursos, entendem um pouco sobre essa escuta especializada, que ela tem que ser uma escuta, sabe, acolhedora, ela não pode ser uma escuta dotada de preconceitos, avaliação, julgamentos. Então, assim, a gente trabalha dentro dessa forma, de fazer uma escuta especializada, justamente que a pessoa se sinta bem e essas informações que são bastante, assim, pessoais, estejam amparadas também através do código de ética. Porque não é legal, por exemplo, uma pessoa contar algo, sabe, mais particular e, de repente, sair na escola, sair no ambiente, sair na família. Então, é bastante legal esse programa, porque justamente traz essa escuta especializada, essa escuta que vocês podem realmente contar com a gente, esse acolhimento mesmo. E através desse acolhimento, se surgir alguma demanda, a gente vai conversar para ver como a gente pode solucionar essa situação. Então, a gente trabalha também com assistentes sociais, a gente trabalha com a equipe escolar no contexto geral. Às vezes é necessário que a gente convide o pai, o responsável, para a gente estar observando essa situação, porque justamente alguma dessas escutas que a gente consegue identificar certos problemas até mais graves. Então, às vezes existe vulnerabilidade, existe violência, existe assédio, existe abuso. Então, é um programa assim, que realmente tem muito a acrescentar na vida mesmo escolar do aluno. E se caso também for algo mais simples e estiver, sabe, chateando, ou algo de desenvolvimento, ou algo de alguma amizade, ou algo que vocês estejam passando dentro da escola, é legal também, sabe? Eu estando disponível, estando na escola, vocês podem me procurar, vocês podem conversar comigo assim sempre, que a gente vai tentar olhar, a gente tem esse carinho, a gente tem essa vontade de poder, sabe, contribuir com o processo de desenvolvimento, o processo, sabe, de aprendizagem de vocês. Então, justamente, eu fico muito feliz assim quando eu estou na escola e eu vejo também que eu tenho esse papel, sabe, de contribuir, de trazer algo legal, sabe, interessante para você também. Uma coisa que agora tirando da sua parte profissional, você se sentir bem com você mesmo? Foi uma difícil você lidar, você se aceitar mesmo? Para encerrar, assim, só para a gente saber. Olha, sobre essa questão, eu acredito que... Não, tipo assim, você mesmo, sem ser o seu profissional ali falando agora. Sim, então, a psicologia, ela ajuda, assim, bastante a gente entender alguns processos, mas, assim, eu sou um indivíduo normal. Eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho meus medos, eu tenho, sabe, meus problemas, eu tenho situações que realmente eu acredito que às vezes não tem saída, mas esse processo de terapia faz a gente entender certas situações, faz a gente interpretar, faz a gente, sabe, procurar soluções e ter um repertório legal, melhor, de uma forma mais adaptada, mais bem assim adaptada nesse sentido, para trazer uma resposta, sabe, melhor. Então, assim, dentro desse processo de terapia, eu iniciei meu acompanhamento terapêutico na época da faculdade, porque é exigência. Então, se você está fazendo estágio, principalmente estágios
que existe muita dor e sofrimento, por exemplo, áreas hospitalares, áreas clínicas, saúde mental, clínicas psiquiátricas, áreas de dependência química. Então, assim, é fundamental. Então, é legal, assim, que tem esse acompanhamento mesmo psicológico e que você, sabe, procure mesmo se conhecer. Porque quando você, igual por exemplo, como posso explicar? Em determinadas situações, vocês fazem uma autoleitura. Vocês tentam entender a situação, vocês tentam calcular, vocês tentam avaliar a situação. Só que essa avaliação, ela tem um olhar, que é o olhar interno de vocês. Então, o meu olhar interno, ele tem um julgamento. Mas, será que esse olhar interno meu tá legal? Tá ok? Então, é legal que tenha esse olhar, sabe? Um terapeuta que, às vezes, traga essa reflexão. Olha, será que você não acha essa situação assim? Vamos pensar sobre isso. Olha, nessa situação você não foi tão coerente com você mesmo. O que você acha? Então, justamente a terapia ajuda a gente a refletir e também buscar repertório. A terapia realmente contribui muito no processo do autoconhecimento. Então, tem coisas assim que, quando você está fazendo a terapia, você entra com um pensamento e, de repente, sabe, dá aquele insight. Insight que a gente fala é aquele pensamento, assim, parece esclarecedor. Então, a gente, não sei se vocês tiveram oportunidade ou aconteceu algum momento nas suas vidas, assim, sabe, de repente, que vocês, sabe, numa situação complicada, dá aquela sensação tipo de clareamento, de luz mesmo. Então, sobre esse processo de aceitação, eu também tive dificuldade, época de escola, de ensino médio. Então, tem essas particularidades, questões de grupos, questões de, sabe, afeto, relacionamentos. Então, assim, através dessa formação que a gente vai se conhecendo, vai se interpretando, vai ganhando repertório. Então, hoje, eu me sinto bem da forma que eu sou. E eu nunca, por exemplo, pensei como eu seria. Por exemplo, quando eu tinha 14, 15, 12, 13, o que eu seria no futuro. Mas eu acho que... Escola. Então, assim, hoje, quando eu penso sobre mim, eu acho que se eu no passado me visse, tivesse oportunidade, eu acho que o meu eu do passado ficaria feliz com o que eu sou hoje. Então, eu acho, assim, que isso é bem legal. Foi uma fala muito gratificante de ouvir. Então, muito legal. O meu eu do passado, eu acho que ficaria muito feliz pelo que eu me tornei. O que você conquistou, né? O que eu conquistei. Lógico que tem muita coisa ainda para conquistar, muita coisa pra gente viver, muita coisa pra, sabe, buscar. Porque eu acho que a vida é uma busca incessante. Mas é legal que a gente pense sobre isso, sabe? O que a gente está levando para o futuro. Então, são pessoas assim que às vezes têm objetivos rígidos. Eu conheço pessoas que têm uma agenda diária e essa agenda diária se torna mensal, se torna bimestral, semestral. É legal, tem pessoas que funcionam dessa forma, fazem uma programação e trabalham naquela meta rígida. Já tem outras pessoas que são mais livres, mas é legal justamente a gente pensar, sabe, o que a gente vai estar levando para o futuro, sabe, e entender também que o tempo passa. Lógico que a gente tem que aproveitar os momentos, aproveitar cada fase, aproveitar os momentos na escola, as amizades, esse momento que vocês têm que eu vejo assim que existe uma responsabilização crescente. Mas é legal que vocês brinquem, que vocês tenham seus momentos, que vocês tenham, sabe, esse desenvolvimento mesmo, sejam crianças, sejam adolescentes. Mas a gente também tem que pensar que vai ter um momento que aquela fase vai passar e a gente vai iniciar um novo ciclo. Então, a gente tenta trazer, né, pelo menos eu tento trazer dentro dessa perspectiva, essa mudança de ciclo, essa consciência. O que a gente pode estar fazendo, por exemplo, no final do terceiro ano? Se os alunos têm planos, se os alunos vão fazer o Enem. Se não vai fazer o Enem, sabe, eu fico curioso. Por que você não quer fazer o Enem? Aí
Aí o aluno às vezes comenta, fala, olha, é isso, isso e isso, ou isso, isso e isso. Às vezes é uma causa legítima, sabe? Eu entendo, eu respeito muito a particularidade, só que às vezes pode ser uma distorção mesmo do momento. Às vezes o aluno pensa que o Enem é algo impossível, algo realmente feito para escolas e cursinhos particulares tomarem as vagas, e não é bem assim, sabe? Existem notas de corte, existe uma concorrência, mas não é algo impossível. Então a gente tenta trazer essa consciência mesmo, essa realidade. Então eu acredito que trazendo essa realidade, a gente consegue também trazer esse sentido, sabe? Essa validação, esse autoconhecimento do aluno para ele poder, né, tomar uma decisão, sabe? Abrir mais horizontes. Acreditar também no papel, né, da mudança, que é possível mudar. É possível, por exemplo, sabe, ter uma vida legal mesmo, ter uma vida saudável, conseguir, sabe, ter um sucesso, conseguir se manter, conseguir ter um sustento. Então, às vezes na escola, principalmente escolas mais rurais, que existe uma clientela, uma base de alunos mais carentes, mais assim, sabe, mais carentes mesmo, no sentido de cuidado, questão mais da fazenda. Então, assim, é legal que a gente traga, sabe, essa informação, que eles possam ser também pessoas que tenham essa visão mesmo de que podem estudar, que podem buscar seus objetivos, que isso é acessível, que a gente entende a escolha deles, se caso eles querem continuar cuidando das atividades domésticas, querem cuidar da criação, da propriedade da família, uma propriedade familiar, mas que se caso ele não se interesse, ele pode buscar um ensino, pode buscar uma formação, pode buscar uma profissão e trazer essa motivação mesmo. Então, quando eu sinto que consigo trazer, sabe, essa perspectiva, é muito assim, é muito gratificante, porque às vezes a pessoa tem aquele pensamento que ele nasceu numa determinada família, nasceu numa cidade pequena, nasceu num vilarejo. Às vezes a família não tem a condição de trazer, sabe, aquilo que eles veem, sabe, da sociedade, ou então na própria escola mesmo. Isso às vezes magoa, chateia e ele fica triste. Mas assim, existe a mudança, tem como mudar, tem como correr atrás, tem como melhorar a situação para você, para sua família, porque tem alunos também que têm essa motivação de buscar conhecimento e poder ajudar os pais, ajudar os avós, ajudar as pessoas que realmente cuidam e se importam deles. Então, é algo assim que é legal. E isso também gera um comprometimento escolar. Então, quando a pessoa tem essa consciência, ele vai se aplicar mais nas matérias, vai tentar trazer uma rotina de estudo para casa, vai tentar, sabe, prestar mais atenção nas aulas, vai ter uma disciplina melhor. Então, um processo, às vezes, uma interpretação, um insight, uma consciência que o aluno tem, pode mudar toda a vida escolar dele, pode mudar o aluno assim, sabe? Independente da situação, a pessoa entendeu, sabe, levou aquilo para o coração e ele teve essa compreensão, isso muda, transforma. Então, os professores tentam trazer essa informação também. O professor está na sala, está tentando informar, está tentando trazer essa perspectiva. E o psicólogo também entra nessa função, só que a gente utiliza de algumas ferramentas da área da psicologia. Então, assim, é um complemento muito legal, é um programa muito bom e, assim, eu vejo que vai gerar bastante frutos no futuro. Então, eu não sei se a gente vai chegar no final agora, se vocês têm mais uma questão, se no final, vocês vão finalizar. Então, assim, eu agradeço a esse momento com vocês e realmente eu penso assim que vocês têm capacidade. Vocês têm capacidade, vocês têm tudo que necessita para realmente alcançar seus sonhos, sabe? Realizar seus desejos, suas vontades. Se vocês pensam em trabalhar em uma função, se vocês pensam em ter uma profissão, um ensino superior. Então, assim, tem que sonhar mesmo, tem que sonhar. Só que mais importante que sonhar, às vezes, é planejar. Então, sabe, tenta pensar, tenta raciocinar, tenta organizar
esses pensamentos. Para um momento, eu não estou pedindo, por exemplo, para que vocês fiquem neuróticas, pensando para isso o tempo todo, sabe? Não, tem tempo, mas é legal que vocês pensem e tragam isso. Então, agradeço muito a oportunidade de falar um pouco sobre a minha profissão, falar um pouco sobre como profissional mesmo, não somente escolar, mas também como representante da minha profissão. E eu espero que vocês tenham tido um ponto de vista, assim, sabe, legal da psicologia, que também pensem que a psicologia não é uma ferramenta, sabe, para trazer dor, sofrimento, estigmatização. Não, a gente está trazendo algo assim realmente para acolher mesmo, para trazer os alunos, para que os alunos entendam, sabe, sobre a importância da saúde mental, sobre as questões relacionadas ao respeito, à igualdade, à empatia dentro da escola, trazer um ambiente legal. E a gente sabe que trazendo esse ambiente legal, acolhedor e um ambiente saudável, a gente consegue também ter ganhos bastante assim, expressivos na aquisição da aprendizagem, do desenvolvimento humano. Então, assim, eu agradeço a oportunidade para vocês. E qualquer situação que vocês quiserem conversar, que vocês quiserem fazer outra entrevista, se vocês tiverem alguma pergunta. Pelo tempo que você teve, Você é muito bom conversando, também é profissão. Precisa disso, mas Obrigada. Muito paciente também, isso é muito bom. É isso aí. Eu espero conversar mais com vocês. Vocês mais vezes. Que é muito bom. Tirar dúvidas. É isso. Quer alguma coisa para falar? Não, só tenho a agradecer pelo seu tempo, né? Você guardou um tempo para nós. Obrigada. Pessoal, obrigado. Nossa, eu quero ver.